noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje o nosso ciclo de lives sobre comunicação aumentativa e alternativa. Vamos saber um pouquinho sobre esse tema ainda tão pouco falado, aqui no Brasil, principalmente. Vamos ter uma parte técnica, vamos ter depoimentos de pessoas que convivem com a comunicação alternativa, como que isso se deu nas suas famílias, nas suas casas. Temos aqui hoje a Carol Aguiar, representando a Angelman Brasil, a Paty Coutinho, Patrícia Coutinho, pela Comunicateia, e está faltando a Tati, da Isaac Brasil. Daqui a pouco ela vai pedir para participar, eu aceito ela aqui. Bom, eu sou a Mariana Chui, sou uma das fundadoras da Abrapraxia, mãe do Gabriel, que hoje está com 10 anos e tem diagnóstico de apraxia de fala na infância, e mãe também da Guilhermina, que tem 2 aninhos. Queria agradecer muito a Isaac Brasil, a Comunicateia e a Angelman pela parceria que a gente está construindo nesse projeto, com um objetivo em comum, que é mostrar conteúdo, né, para a nossa comunidade e conteúdo de qualidade. Sempre pensando na missão da Abrapraxia, né, que é possibilitar que todas as crianças com diagnóstico de apraxia de fala na infância atinjam o seu melhor potencial. E aí a gente pode pensar um pouco fora da nossa associação, não só com as crianças com diagnóstico de apraxia, mas com as crianças que tenham qualquer diagnóstico que façam com que existam limitações, né? Que elas sejam diferentes, que todas as crianças consigam sim atingir o seu melhor potencial. E a gente imagina que a melhor forma disso acontecer é passando informação para pais, para profissionais, para a comunidade, para que a gente tenha, de fato, um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, né? Com troca de informações, com troca de experiências. A Tati está com algum probleminha e não está conseguindo me pedir para participar. Bom, o tema da nossa primeira live de hoje, então, é comunicação aumentativa e alternativa, né? O que é e para quem que ela se destina. Então, pensando em iniciar assim, ó, do bem básico, né? Para aquelas pessoas que pouco contato têm ou ainda não têm contato com a comunicação alternativa. Qual seria, então, assim, a definição de comunicação aumentativa ou suplementar e comunicação alternativa? Carol, fala um pouquinho, assim, do conceito e do que a gente pode diferenciar uma da outra. Então, bom, boa noite para todo mundo. Sou Carol Aguiar, sou presidente da Angelman Brasil, sou do Juntos Grupo. É um prazer estar aqui. Esse projeto super importante. Vamos lá. Então, comunicação aumentativa e alternativa, né? É uma área de conhecimento aí ligada à fonoaudiologia, mas também está ligada, acho que, a todas as áreas, porque todo mundo se comunica, né? Então, quando a gente fala, a gente usa 2 termos no Brasil, né? Então, vocês podem ouvir tanto comunicação aumentativa e alternativa, quanto comunicação suplementar e alternativa. A gente, então, aqui vai estar usando comunicação aumentativa e alternativa, né? Porque a sigla, então, é CAA e é o que coordena mais com o resto do mundo, né? Todo mundo usa o AAC ou nos países de língua espanhola usa o CAA. E quando a gente fala em aumentativa, é aquela pessoa que tem alguma fala, né? Ela consegue falar oralmente, mas ela não consegue usar todas as funções da comunicação e ela não consegue ser entendida o tempo todo em todas as situações. Então, ela usa a comunicação alternativa, aumentativa e alternativa para aumentar a capacidade dela de se comunicar, né? Ou na suplementar e alternativa, para suplementar essa fala que não abrange, então, todas as funções comunicativas. E quando a gente fala em comunicação alternativa, a gente está falando daquela pessoa que não tem realmente condição de se comunicar pela fala e ela tem, então, usa uma comunicação que vai ser uma alternativa à fala, né? Eu acho que a explicação é mais ou menos essa. Sim, mas a sigla, né, que a gente vê quando a gente vai procurar material, principalmente em inglês, né, a gente vê sempre o CAA, né, que é essa sigla que a gente não sabe
Em inglês é AAC, né? AAC, Augmentative and Alternative Communication. Então, a ISAC Brasil, né? Ela vem da ISAC Internacional, que é a International Society for Augmentative and Alternative Communication, né? Então, é a Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa. Né? Então, é por isso que a gente também buscou aqui nesse projeto estar usando o CAA, porque eu acho que coordena com o resto do mundo, né? Então, se você for pesquisar CAA ou AAC, você vai achar muito material, né? Na internet, enfim, artigos, a gente sempre procura AAC. Né? Então, a gente procura... eu sei que para o Brasil, né, em português, faz até mais sentido suplementar e alternativo, mas eu sempre dou preferência pelo CAA, porque eu acho que coordena com o resto do mundo. Fica mais fácil de coordenar com o que o resto do mundo usa, né? Essa sigla do AAC ou CAA. E Paty, quando chegou a comunicação alternativa na tua vida, como foi, assim? Quando foi teu primeiro contato com a sigla, né? Que é o que primeiro a gente começa a fazer pesquisa. Isso. E é importante, eu acho, esse ponto que a Carol falou, de distinguir o que é aumentativo, o que é alternativa, porque foi minha primeira dúvida, né? Os meus filhos... eles falavam algumas palavrinhas, mas não falavam de forma consistente. E aí na época, eles têm 14 anos, então eu estou falando de muitos anos atrás, né? Então, se a informação hoje é pouca, lá atrás era menos ainda, né? Imagino. E aí, quando veio esse ponto, eu falei assim, meu Deus, se eu entrar com a comunicação, será que eles vão falar? E é isso que é importante, o que ela falou. É aumentativa e alternativa. Para aqueles que não falam, vai servir como um meio de comunicação. E aqueles que falam pouco, vai aumentar aquela comunicação. Então, na verdade, eu entrei com meus filhos quando eles tinham de 4 para 5 anos. Eu tenho 2 filhos que estão no TEA. Ele tem TEA e ainda é apráxico. Então, esse quase praticamente não falava, mas tinha alguns sonzinhos. E a gente entrou com comunicação aumentativa e alternativa e foi uma experiência, assim, inesquecível na época, porque eles passaram a crianças que não se comunicavam, né, que não conseguiam me dizer o que queriam, coisas básicas como uma água, e de repente, em 3, 4 meses já conseguiam fazer todos os pedidos e em 6 meses já vocalizavam. Então... foi uma experiência que, assim, a gente, como mãe, a gente deseja para todo mundo. Não que hoje eles não precisem, porque eles estão até hoje com a comunicação aumentativa, alternativa, mas mais nessa função de aumentativa. Mas, enfim, da noite para o dia, porque eu consegui entender o que eles queriam. Sim, o primeiro objetivo é aumentar a comunicação, né? Acho até por isso que vem primeiro, né? É aumentativa. O primeiro objetivo é fazer com que essa comunicação flua de forma mais dinâmica, né? Aumentando o vocabulário. Eu acho que depende da criança, né? Depende da necessidade daquele indivíduo. Para alguns indivíduos, ela vai ser alternativa. E para outros indivíduos, vai ser aumentativa. Vai muito da necessidade de cada um. Sendo que, não é porque no primeiro momento entrou com uma alternativa, porque aquela criança não falava, que ela não vai ser no segundo momento aumentativa. Que foi o que aconteceu com meus filhos. Eles vocalizavam um pouco, mas não dava para falar que eles eram verbais, né? Eram autistas verbais. E aí a gente entrou e logo já assumiu a função de aumentativa mesmo. E que vem nesse sentido até hoje. Para a gente ampliar as funções de linguagem, enfim, para que a gente dê voz a eles, né? E, Carol, as formas de comunicação alternativa, assim, que a gente pensa muito no PEX, pensa muito no digital hoje, né? No tablet, no iPad. Quais são as formas, assim, de comunicação alternativa, aumentativa e alternativa que existem, assim? Eu acho que está muito. Eu sou. Estão me ouvindo agora? Agora deu. Então, a gente tem a comunicação aumentativa e alternativa assistida e a não assistida, né? Então, não assistida, a gente está falando aí de gestos, sinais, né? Linguagem de sinais, a Libras é uma comunicação aumentativa e alternativa não assistida. Expressões faciais, vocalizações, aproximações de palavras, que não sejam uma fala regular, né? Uma fala típica do que a gente vê.
E aí a gente tem as assistidas, que é quando a gente usa alguma ferramenta para se comunicar, né? Então, a gente está falando das pranchas de comunicação, o PEX entra nessa categoria, né? Qualquer coisa que use símbolos, pode ser tanto um PEX eletrônico quanto a versão impressa, pranchas de atividades específicas, livros de comunicação, pranchas, pastas, e todos os aplicativos, iPads, né? Os tablets em geral, e também os comunicadores dedicados, como os com controle ocular, que são aí uma alta tecnologia mais avançada para quem tem um impedimento motor, né? Tá, mas para quem nunca ouviu falar no PEX, o que é o PEX? O PEX é uma comunicação aumentativa e alternativa assistida, né? E aí a gente vai falar um pouco mais para frente o que são os sistemas robustos de comunicação alternativa, né? O PEX não é um sistema robusto de comunicação alternativa, mas ele é uma comunicação aumentativa e alternativa assistida, né? Porque a gente usa, então, os cards, os cartões com os símbolos para se comunicar. Aqueles cartões que tem aquelas figuras que a gente acha, a primeira vez que vê, são aqueles bonequinhos, parece os palitinhos que a gente desenhava quando criança, né? Exatamente. O PEX seria um pré-requisito, assim, todos têm que passar pelo PEX para chegar numa comunicação... Não, a gente hoje os estudos hoje mostram, né, que o PEX ele funciona muito bem para uma criança que não tem intenção comunicativa. Aquela criança que não entende que a comunicação é uma troca, né? Eu falo com você e você me responde e as coisas acontecem a partir dessa troca, né? Então, quando a criança não tem essa intenção de se comunicar, essa troca de figura ensina ela que você precisa trocar na comunicação. Mas se a criança já tem essa intenção de se comunicar, você pode, então, começar sem ser um PEX. Você pode partir direto para um aplicativo num tablet ou para um livro de comunicação. Nada impede que quem está ainda trabalhando aprender essa troca da comunicação já seja exposto também a um sistema robusto de comunicação, né? Hoje a gente sabe que o ideal é isso. Né? O PEX entra como mais uma... A gente diz que a comunicação aumentativa alternativa ela é uma caixa de ferramentas. A gente não usa uma coisa só, né? Tudo que serve para aquela pessoa, para aquele indivíduo, está dentro dessa caixa de ferramentas da comunicação alternativa. Então, o PEX pode ser uma dessas ferramentas, no caso de uma pessoa, então, que não tenha essa intenção comunicativa. Mas o ideal é que a gente sempre tenha ali um sistema robusto acompanhando essas outras ferramentas. A comunicação é multimodal, né? Então, meus filhos, por exemplo, eles começaram pelo PEX, porque eles, como têm quadro de TEA, eles não tinham essa intenção comunicativa. Então, foi muito importante nesse primeiro momento para eles entenderem essa questão da troca, né, com o outro, que a comunicação é uma troca, um fala e o outro ouve, mas hoje eles não estão mais, hoje eles estão com um método de comunicação robusto. Né? Então, assim, a gente tem sempre que pensar no indivíduo como toda a nossa vida típica, né? A gente tem que ver o indivíduo aquele, para ele, em qual momento da vida dele, a melhor ferramenta para ser utilizada. E como é que se faz, assim, essa opção? É a família, é a criança, é todo mundo junto, é a equipe que vai saber como começar, o que propor para aquela criança. Paty, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Como é que foi para vocês, assim, essa escolha? Eu acho assim, primeiro momento, a gente precisa deixar claro que não existe assim um melhor sistema de comunicação. Existe o melhor para aquele indivíduo. Não tem como generalizar. Isso é uma pergunta que sempre vem assim para a gente, né? Qual que é o melhor? Não, tem o melhor para aquela pessoa. E para escolher o melhor para aquela pessoa, é super importante ter uma avaliação completa com um profissional que entenda do assunto. Só que até a avaliação daquele profissional vai depender muito da anamnese da família. Então, na verdade, é uma decisão conjunta. Tem a avaliação do profissional, tem as informações que a família passa, mas o que eu coloquei, né, na nossa conversa, que no final, pelo menos assim, cada experiência é uma, quem escolhe mesmo qual é o melhor, a gente dá as possibilidades para o indivíduo, mas quem vai escolher qual é o meio de fala, porque a comunicação alternativa é o meio, de fala não, de comunicação, vai ser o indivíduo. Aqui em casa, a gente a gente usa um aplicativo e a gente tem muitas pranchas de comunicação. Os meus filhos, eles optam muito mais por utilizar as pranchas de comunicação, eles preferem o impresso do que o aplicativo. Então, quem escolheu, a gente costuma dizer aqui, quem escolheu
foram eles, né? Porque, na verdade, é a boca Certo. deles. Então, isso é uma coisa, uma experiência nossa aqui de casa, dos meus 2. Uhum. Em casa, aí a gente tinha, no início, um pouco de medo de iniciar com a comunicação alternativa, né? Porque o Gabi, ele não reconhece muitos símbolos, ele tem uma dificuldade, talvez pela dificuldade de abstração, os símbolos para ele são muito difíceis. Então, o PEX, por mais que a gente tenha apresentado em determinado momento, a gente viu que ele não demonstrou interesse. E agora, com ele com 10 anos, ele começou, no ano passado, no início da pandemia, ele começou a despertar para o tablet, porque ele também não tinha interesse por nada virtual, mas começou a ver YouTube, algumas coisinhas assim, e no início desse ano, então a gente iniciou com a comunicação alternativa no tablet. E tem sido algo bastante interessante, né, porque também tem a questão do letramento da letra, porque tem ali a palavra escrita além da figura, então isso está ajudando ele não só a se comunicar, mas também a melhorar a linguagem, vincular a linguagem, né, o significante com o significado, aquela palavrinha é aquele símbolo, bolo, Sim. daquele jeito tá desenhado hoje, no outro dia tá a foto do bolo, então ele vai modelando, né, sabendo tudo que pode, todas as opções de bolo, né, que existem, mas é muito isso mesmo, eu percebo, é muito do indivíduo, né, e do momento daquele indivíduo, porque a gente pode estar super municiado com a nossa maleta cheia e também não ser o momento daquele indivíduo querer se comunicar desta forma, né. Então, como sempre, são coisas muito delicadas, né, que só com muita sensibilidade, tanto dos pais quanto dos profissionais que estão atendendo aquela criança, para perceberem, né, o que pode ser proposto, não exigir demais, né, saber qual é o parâmetro daquela criança, o que propor e em que momento. Sim, e não esquecer que é uma forma de comunicação, né, uma criança quando começa a conversar, a falar, ela é exposta àquela palavra 1 milhão de vezes, depois vem a palavra, então a gente tem que ter essa insistência também sobre a comunicação alternativa, né, importante a gente dar o tempo para a criança escolher, para a criança entender. Isso é fundamental. Uhum. Eu vou entrar aí na fala de vocês. Vou querer falar um pouquinho do que a Paty falou e do que você falou, Mari. Mari, quando você fala que o seu filho não entende o simbólico, né? Na verdade, assim, a gente atribui significado, né? Então, assim, os estudos hoje mostram que para a criança, para o indivíduo, eu estou falando criança, né? Porque a minha filha ainda é uma pré-adolescente, mas o indivíduo, a gente está falando de qualquer idade, para ele aprender a se comunicar através da comunicação alternativa, ele precisa estar imerso, né? Hoje os estudos mostram que a aquisição de linguagem através da comunicação alternativa, ela se dá assim como uma aquisição de uma segunda língua, né? De um segundo idioma. Né? Você tem que estar imerso naquele idioma para poder aprender, né? Então a gente tem dados aí do desenvolvimento típico de linguagem, então uma criança é exposta por 1 ano e meio aí à linguagem falada até ela falar a primeira palavra, né? E ela é exposta a todo tipo de palavra, e ela, daquelas milhões de palavras que ela escuta, ela vai escolher uma para falar, né? Então quando a gente fala assim, mas eu vejo muito isso, mas o meu filho não entende os símbolos, a gente vai atribuindo significado, né? Então a Liora, quando começou a usar o livro dela de comunicação, né? Eu estou até com ele aqui. Quando ela começou a usar, ela apontava qualquer coisa. E tudo que ela apontava, eu falava, você apontou. Tchau, para dar tchau, Você está indo embora? Tchau. E aí você vai atribuindo o significado daquele símbolo, né? E aí, Paty, quando você fala, né, que seus filhos escolheram as pranchas soltas de atividade específica, né? Aqui em casa, a Liora, ela sempre tende a usar, a gente diz que a gente tem uma Liorapídia, né? A Liora inventa sinais. E a gente leva um tempo para descobrir o que ela está querendo dizer com cada um daqueles sinais. Mas o que eu faço? Quando ela faz um sinal que ninguém mais fora da nossa casa vai entender, né? Eu modelo no sistema robusto dela, né? Porque qual é a minha intenção? O dia que ela fizer esse sinal para uma pessoa que não vai entender ela, a minha intenção é que ela saiba onde está no sistema robusto dela e ela possa comunicar de uma forma que aquela pessoa vai entender. Então, eu não exijo que ela fale no sistema robusto dela, mas eu modelo tudo que ela fala em sinais, gestos, vocalizações dentro do sistema robusto, né? Porque isso a gente faz. Porque o ideal é que a criança mas olha tenha... Só, como é que faz essa modelagem? A gente faz isso, a gente modela o tempo todo. A gente fala modelar, aí eu vou buscar lá no Masterfal, né? Modelar é falar as suas palavras. Então, o que eu estou falando, eu falo no sistema dela, né? Então, se eu for falar assim,
vamos sair. Então, eu vou vir aqui no sistema dela, vira a página, vamos, lugares, e aí eu vou lá em lugares, vamos na escola buscar o seu irmão, né? E aí eu vou falando, apontando algumas palavras e mostrando para ela o uso desse sistema, né? Aqui a Liora usa o sistema comunicação alternativa já há muitos anos, mas ainda é um trabalho diário de fazer ela se comunicar, porque com a gente é muito rápido, né? Ela faz o gesto, o sinal, e a gente já entendeu e foi, né? E eu acho que isso desde sempre, né? O objetivo da comunicação alternativa é que seja para o externo, né? Para que eles vivenciem o mundo, não só a casa, né? Exatamente. E a gente... Vai, Paty, fala. Não, isso que a Carol falou, foi bom até ter pontuado, porque isso a gente faz. Eles escolheram, na verdade, as pranchas deles não são pranchas específicas, né, de temas. Na verdade, é a impressão do sistema robusto deles, tem as cores, tem tudo. E eu tenho, porque aqui eles têm também o iPad deles e eu tenho o meu iPad. Então, como eu modelo, é como eu estivesse mostrando. Isso é muito interessante, porque você também coloca a criança numa situação de conforto. Poxa, não sou só eu que falo pelo esse meio de comunicação alternativa. Minha mãe também fala, todo mundo fala, é um meio de comunicação eficaz. Então, motiva a criança a aprender aquela linguagem, porque é uma outra língua, né? Então, a gente faz isso também para incentivar. É que no dia a dia, isso vai depender muito da característica da criança. Os meus filhos ainda têm aquele olhar para o iPad, assim, poxa, o iPad é meu... Enfim, ainda mais na pandemia, né? É onde eu brinco, é onde eu vejo o YouTube, entendeu? Concorre um pouco com isso, considerando que eles são TEA, porque tem que avaliar cada indivíduo. Então, para eles, assim, ainda eles vão mais para a prancha física e funciona porque é uma cópia, mas sempre modelar. Eu acho que a modelagem é a melhor forma de aprendizado, né, da criança. Você dá... Paty, eu vou pedir uma licença para vocês. Eu vou pedir para a Paty dar uma saidinha da live e voltar daqui a pouquinho. Claro. E a Isaac Brasil, a Tati vai entrar. A gente está com algum probleminha técnico. O Instagram atualizou hoje. Tá bom. O Instagram atualizou hoje. A gente viu que tinha algumas atualizações e ele não está permitindo 4 pessoas simultaneamente. Perfeito. Óbvio que a gente tem que estar sempre com um friozinho na barriga, né? Mas a gente está acostumado. Então, fica aí, daqui a pouco a gente te chama de novo. E agora, quando a Tati chegar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o título da nossa live, né? A quem se destina, né, a comunicação alternativa? Quando a gente utiliza a comunicação alternativa, né? Então, mas Tati está dando de novo que a Isaac não pode entrar. Eu não sei se não é alguma situação no de vocês. Deu de novo aqui o mesmo aviso que estava dando antes. Estranho. Será que não vale tentar sair, então entrar pelo pessoal dela para ver se funciona? Pois é, quem sabe, Tati, tenta entrar pelo teu pessoal, porque o da Isaac não está entrando aqui. A gente convidou, eu convidei aqui de um técnico nosso e deu. Ó, te convidei de novo, vamos ver se dá. Senão eu vou te pedir para deslogar o da Isaac e acessar o teu pessoal, porque tá alguma situaçãozinha. O pessoal está falando aqui. E, gente, está chegando muita pergunta aqui. E está todo mundo fazendo certinho ali pela interrogação. Nós temos, acho que, mais de 10 perguntas já. Tomara que a gente consiga responder todos vocês. Mário, eu estou vendo que tem muita gente perguntando aqui nos comentários o que é um sistema robusto. Você quer que eu vá falando sobre o sistema robusto enquanto a Tati entra? Então, vamos lá, gente. O que é um sistema robusto de comunicação alternativa, né? Eu até fui buscar um pouco de informação aí no Practical AAC, que é um blog. Quem puder aí botar nos comentários o Practical AAC, o endereçozinho. É um blog que fala só sobre comunicação aumentativa e alternativa, excelente, da Carol Zangari. Tem muita, muita, muita informação importante. E aí ela diz lá, então, que ela dá uma definição, ela fez uma definição até muito para alta tecnologia, né? Mas eu peguei uma outra definição também para complementar para quem tem um sistema de baixa tecnologia. Então, um sistema robusto ele tem que ter mais de 300 palavras, né, de vocabulário essencial. Então, o que é vocabulário essencial? São verbos, são adjetivos, são as palavras que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Pronomes, verbos, adjetivos, preposições. Os substantivos, eles são o que a gente chama de vocabulário acessório.
né? É muito mais fácil a gente entender uma mensagem quando a gente tem esse vocabulário essencial do que quando a gente está usando só vocabulário acessório. Então, para um sistema ser considerado robusto, ele tem que ter, pelo menos, aí umas 300 palavras do vocabulário essencial. Ele tem que ter uma ampla variedade de classes gramaticais, né? Então, tem que ter o verbo, adjetivo, pronome, interjeição, advérbio, artigo, numeral, conjunção e o substantivo. Ele tem que te dar a habilidade de fazer mudanças morfológicas, né? Então, conjugar o verbo. Se você está falando uma coisa no passado, ele tem que ter lá, se for um livro de comunicação alternativa impresso, né? Então, aqui no POD, da Liora, ele tem um lugar em dias e horas que você vai e que você indica que é uma coisa que já aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo agora, e o parceiro de comunicação, então, vai conjugar esse verbo no tempo verbal e na pessoa correta. Ele tem que te dar um apoio na automatização motora, né? Então, os símbolos que se repetem dentro do sistema têm que estar sempre no mesmo lugar para você criar aquela memória motora e facilitar o uso desse sistema. Ele tem que abranger todas as funções comunicativas, então esse sistema tem que dar a chance desse indivíduo perguntar, responder, pedir, recusar, comentar, contar histórias e piadas, opinar, compartilhar conhecimento. Ou né? seja, até chegar no último item... Ele tem que falar, ele tem que poder falar o que ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser, sobre o que ele quiser, né? Isso é muito importante num sistema robusto. Ele tem que ter um vocabulário acessório que seja significativo e pessoal a esse usuário, né? Então, a gente vai tender aí a colocar, eles dizem que deve ter entre 80% de vocabulário essencial e 20% do vocabulário acessório. E esse vocabulário acessório tem que ser significativo para essa pessoa, ele tem que ser motivador para essa pessoa querer se comunicar. Então, na categoria dos lugares, tem que ter os lugares que essa pessoa frequenta. Nos brinquedos, tem que ter os brinquedos que essa criança usa, né? Na comida, tem que ter as comidas favoritas desse indivíduo. E ele tem que ter acesso ao alfabeto, isso é indispensável, porque a comunicação ilimitada, ela só vem com o letramento de um indivíduo, né? Enquanto a gente está usando um sistema de comunicação aumentativa alternativa, a gente parte do princípio que tem uma pessoa que escolhe os símbolos e palavras que vão dentro daquele sistema. Não tem como um sistema ter todas as palavras do nosso vocabulário, né? A gente diz aí, tem estudos que mostram que uma criança, se eu não me engano, de 10 anos, ela escuta mais de 4.000 palavras por dia, né? Não tem como ter todas essas palavras dentro do sistema. Então, ele tem que ter um acesso ao alfabeto para você ir ensinando esse letramento, essa alfabetização também para a criança. E para dar a chance dela construir as palavras e indicar palavras que não estão dentro do sistema. E ele também tem mas, Carol, tu dizendo isso tudo, a gente fica meio apavorado. A gente pode começar por alguma coisa, por exemplo, os verbos, porque às vezes a comunicação sem o verbo... água, quero água, praça, quero ir para a praça. Às vezes o verbo faz uma diferença. Tem alguma coisinha que a gente poderia começar ou começa tudo junto? Então, todo mundo me pergunta isso, né? Porque quando você fala, Liora usa um livro pode. Aí eu falo, Liora usa um livro pode. Aí quando você mostra, isso aqui é um livro pode. Eu tenho mais de 200 páginas de símbolos aqui dentro. A pessoa fica assustada. Ela fala, como é que você se comunica com isso? Por onde você vai começar? E aí eu sempre digo, você vai começar primeiro aprendendo a carregar isso para todo lugar, né? O dia que você sair de casa e não tiver esquecido o seu sistema, então você já pode então começar a modelar alguma coisa dentro dele. E, gente, é ir devagar mesmo. Não é querer abraçar o mundo de uma vez só, né? Então eu sempre digo assim, começa nas primeiras páginas. Se você conseguir modelar uma palavrinha aqui dentro, já tá bom. E a gente sempre tem que levar em consideração que quando a gente está modelando, a gente tem que estar modelando dentro do nível daquele indivíduo, né? Então, se o indivíduo ainda nem aponta para o livro, a gente vai só mostrar 1 ou 2 símbolos daquilo tudo que a gente está falando, né? Se o indivíduo já aponta um símbolo, você já pode começar a mostrar de 2 a 3, um pouquinho além, né? Para ele já ir aprendendo para onde que ele vai, né? Para onde que ele vai expandir essa comunicação dele. Então, a gente sempre diz que a gente modela 1 a 2 símbolos além daquilo que a criança, que o indivíduo já usa de forma expressiva, né? Então, a gente começa devagar, a gente começa com isso tudo, mas a gente começa
apontando uma palavrinha por vez, né? Mas por que isso é importante? Porque, de repente, você está lá na hora do café da manhã e você está modelando um monte de coisa sobre comida e aquela pessoa não está nem olhando para o sistema. Mas, de repente, acontece alguma coisa que é motivadora para aquela pessoa e você consegue navegar para uma outra categoria onde tenham palavras que tenham a ver com aquela situação e aí você vai modelar e aquilo pode chamar a atenção daquele indivíduo, né? Então, por isso que é importante... É o clique, né? Exatamente. O clique, na verdade, é quando ele tem ali a vontade, o desejo de usar aquilo como ferramenta de comunicação. Exatamente. Um ponto importante que eu acho, quando a gente fala em robusto, a gente se assusta, né? A Carol falando tudo que precisa. Análise sintática, pega a frase, tem que ter todos os elementos. E muita gente pergunta qual que é o melhor sistema, se tem sistema pronto. E eu acho que esse é o ponto, assim. Não existe nenhum sistema pronto. Existem sistemas que já estão mais facilitados para a gente começar a utilizar. Mas esse ponto que ela falou da motivação, é importante que no sistema da criança, como a gente começa com pouco e depois vai expandindo, né? Claro, começa com o mínimo necessário, é importante ter palavras motivadoras. Então, você realmente conhecer aquela criança, o dia a dia daquela criança, porque é a motivação que vai fazer cada vez mais expandir esse vocabulário. Lá, os meus filhos, foi muito por isso, assim. Eles são adolescentes, então já tem, assim, uma resistência, né? Então, tinha horas que tinha dificuldade de trazer. Eu, por mais que eu modele, tinha horas que não vinha. E quando a gente começou a colocar assuntos de interesses dele, eu vou dar um exemplo aqui que foi super legal, que a gente foi... um adora música. Então, eu fiz uma página que ele podia pedir música para Alexa. Foi sucesso. E aquilo lá puxou, e aí vai puxando. E aí você vai colocando outras formas de comunicação e vai puxando, mas sempre baseado no interesse da criança. Então, é muito importante que o sistema de comunicação da criança esteja suprindo as necessidades das crianças, sendo que a gente nunca vai saber exatamente de forma exaustiva, né? Porque a fala é dela. Mas a gente vai ter uma ideia, como pais, como pessoas que conhecem, o que seria interessante no dia a dia dela. Tem agora essa coisa do motivador, né? A gente está falando aqui que não é só o indivíduo que vai usar a comunicação alternativa, aumentativa, a família tem que usar. A família tem que aprender a second language da casa vai ser comunicação aumentativa, quer que seja PECs, quer que seja Snackcore, qualquer coisa assim. Parceiras de comunicação, né? Então a gente está há pouco tempo na comunicação aumentativa, né? Então a gente levou lá o iPad dele para o jantar na casa da avó e ele dizia alguma coisa, Gabi sim, Guigui não, e a gente não entendia o que era. Daí eu peguei, tipo assim, tô com um negócio aqui, já sei como é que funciona, vamos lá. Gabriel, me diz aqui, o que tu quer? Não, daí ele foi pro teclado, que a gente colocou o teclado já como se fosse teclado de computador, porque ele gosta de digitar, então ele já reconhece ali onde é que estão as letrinhas. Ele foi lá, P-U-D-I-M, e apertou falar, pudim. Ele tinha combinado com a avó que ele ia comer pudim, e a Guigui não gosta de pudim, não ia comer o pudim. A sensação da casa de ter conseguido fazer com que ele falasse, porque ele falou, né? Foi tipo assim, que alívio, a coisa talvez dê certo, né? Então, assim, não é uma garantia, a gente sabe disso na nossa vida, né? Porque a gente vai fazendo algumas apostas, umas funcionam, outras não. Mas, assim, tende a ser um facilitador, né? E no momento em que toda a família trabalha com esse intuito, então todo mundo sabendo, pelo menos, eu não vou exigir que todo mundo saiba onde estão os símbolos, né? Ele convive lá com as nossas, com a Ieda, com a Bá da Gui. Elas não vão saber onde estão os símbolos, mas o teclado elas já sabem onde está. Então, quando eles não entendem o Gabi, vai no tecladinho, ele consegue já digitar. Todos, né, trabalhando nessa mesma intenção. Eu acho lindo esse momento, porque não é porque a criança não fala que ela não tem o que dizer. Ela tem, inclusive, muito o que dizer. Só que a gente está dando as ferramentas para que isso aconteça. E quando isso acontece, é um sentimento especial, né? Muito. E às vezes a gente pensa que talvez eles estejam até acostumados a não ter o que dizer. Então, tu tem que acostumar eles a ter a possibilidade de se comunicar. Então, isso é um vício, porque há 10 anos ele não consegue se comunicar plenamente. Então, ele tem que colocar na cabeça dele que isso é possível.
né? Então, assim, todo mundo entendendo esse momento, por exemplo, ele se sentiu muito feliz, todo mundo se sentiu feliz e orgulhoso dele. Isso reflete nas próximas tentativas. Frustração. Ele entender que ele pode ser ouvido, né? Deve ser uma sensação. Exato. Carol. Gente, assim, a Isaac não vai conseguir logar mesmo. Já tentamos até pela individual da Tati, não deu. Vamos ter que fazer uma individual depois, vamos ver como é que a gente resolve, mas a gente vai tocando então aqui o nosso tema, o nosso roteiro. Então eu pergunto assim para vocês, a quem se destina, né? É a pergunta da nossa live de hoje. A quem se destina a comunicação alternativa? Carol, começa você. O som. Peraí. Voltou. Voltou? Uhum. Então, a qualquer pessoa que tenha uma deficiência ou um atraso de fala e linguagem também, né? Então, assim, às vezes a gente tem até aí, falando aí do grupo de autistas, né, que tem a ecolalia, né? Mas é uma fala que não é funcional, né? Aquela criança que repete um monte de coisa que ela escuta, mas sem aquela intenção comunicativa, aquela fala funcional mesmo, né? Então, assim, é para qualquer pessoa que tenha uma dificuldade na linguagem e na comunicação, né? E é super importante dizer que não tem idade, né? Se você ouviu hoje sobre comunicação aumentativa e alternativa e serve para o seu filho ou para alguém que você conhece, começa hoje, né? Tem uma frase da Mary Louise Bertrand, que é uma pessoa da área da comunicação aumentativa e alternativa da Austrália, que ela fala, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais, né? Então, assim, se é hoje que você está tendo contato com a comunicação alternativa, começa agora, né? Não importa se essa pessoa tem 40 anos ou se ela tem 1 ano e meio e um atraso de fala, né? Isso é super importante falar, que as pessoas acham que isso é mais para criança, mas de repente para adolescente e adulto não. E né? A gente está vendo muito a utilização de comunicação aumentativa alternativa nos casos de Covid. O pessoal que está sendo entubado, tudo na hora de voltar, está utilizando. Então, aí só mostra realmente a quantidade de situações que você pode usar, e os usuários podem ser todos, de qualquer idade. Independente de diagnóstico, né? Eu acho Exatamente. que isso é muito importante falar, né? Assim, pode ser uma criança que não tem, uma pessoa que não tem a apraxia da fala, né? Que talvez até consiga produzir a fala, mas pode ser uma pessoa com mutismo seletivo, né? Então, aquela pessoa que fala, mas que ela só fala com algumas pessoas ou em algumas situações, ela pode usar a comunicação aumentativa e alternativa no momento em que ela não consegue usar a fala para se comunicar, né? Então, uma pessoa que falou a vida toda, né? E teve um AVC, mas poder usar uma comunicação. Exato. Não, tem que deixar, porque por mais que a gente está falando de apraxia de fala aqui, né? Mas não só crianças com diagnóstico de apraxia, né? Qualquer dificuldade de comunicação. Sim. E qual que é o melhor momento, então, gente, para incluir, né? A gente falou um pouquinho já disso, mas tem essa pergunta. Qual é o melhor momento para se incluir a comunicação aumentativa? O quanto antes. Agora, né? Já. Eu demorei, então. Se desse para ser ontem, podia ser ontem, né? Mas como só dá para ser hoje, é hoje, gente. Se você chegou aqui agora, não importa a idade que seu filho tem, é hoje, né? Começa a correr atrás, porque, assim, eu sempre digo que se comunicar é muito mais importante que falar, né? Os bebês se comunicam antes da primeira palavra, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou também, né? Porque eu queria muito, meus filhos têm 14, que quando eu procurava a fono, quando eles tinham 2, 3 anos, e eu sempre perguntava, né? Toda mãe tem essa aflição. Quando meus filhos vão falar, alguma fono tivesse me falado, o mais importante que falar é se comunicar. E ele se comunica já, inclusive, por gestos, pelo olhar, e você honre toda forma de comunicação. E eu queria muito que lá atrás tivesse me falado isso. Depois de muito tempo, quando eu entrei com o PEX, que foi com 5 anos, que eu entendi a diferença entre a fala e a comunicação. E a fala só é mais uma forma de comunicação, né? A gente tem várias formas. Então, esse é um ponto bem importante. Tati, eu vou te deixar falar o resto da live, porque a gente comeu toda a tua fala. Oi, Rê. Não é a Rê, é a Rê. O que aconteceu com a Tati?
Então, a Tati, ela tá com alguma dificuldade, eu estava tentando aqui Tá bem. ajudar ela a resolver, e aí eu vim como representante da Isaac. Da Isaac, não, a gente não podia ficar sem vocês, né, gente? Já agradeci vocês de montão aqui. A gente está bolando esse projeto desde ano passado, a gente começou a rabiscar ele. E agora a gente está implementando. Refala um pouquinho assim, a gente estava com uma ideia de que a Isaac ia falar uma coisa assim mais técnica e a gente materializar isso no nosso dia a dia. A gente já conseguiu materializar, mas a gente precisa também desse conteúdo mais técnico, né? Essa questão para quem serve, quando escolher qual é a melhor forma da comunicação para propor para aquela pessoa, não para aquela criança, porque a gente estava falando que serve para criança, para adolescente, para adulto, não tem momento para começar, o melhor momento é hoje. Pensou, aquela pessoa está com dificuldade de comunicação. A fala é tua agora. Tá. Bom, como vocês já colocaram aqui, eu acho que a comunicação alternativa ela vai servir como suporte, né, à comunicação de qualquer pessoa que por algum acometimento, seja alguma questão neurológica, algum diagnóstico de disartria, de afasia, né, de apraxia, qualquer um desses diagnósticos a gente pode, são pessoas que são candidatas ao uso da comunicação alternativa, né? O que eu acho importante colocar é que esse uso, acho que também já foi falado, né? Que eu estava aqui resolvendo as questões técnicas, eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu acho que a gente tem que pensar que esse uso ele pode ser em momentos específicos, né? Da necessidade de uma pessoa. Então, hoje a gente tem visto muito, como a Paty colocou, do Covid, né, das pessoas com sequelas aí de Covid, ou pessoas internadas, né, que precisam da comunicação alternativa num momento específico da sua necessidade, e depois não vão precisar mais. Isso a gente também vê muito em crianças que têm atrasos, né, no desenvolvimento da fala. E aí ela começa a desenvolver essa fala lá para os seus 5, 6 anos, e até aí, né, como ela pode se comunicar, né? Então, e também ser usado como um recurso definitivo, né? Então, isso vai muito depender da necessidade de cada sujeito, né? Uhum. Uma pergunta que tem aqui, que a gente recebeu ainda enquanto a gente estava divulgando a live, né? O pessoal do SUS, as fonos do SUS, tem como propor comunicação alternativa, aumentativa e alternativa para o pessoal de baixa renda? Então, eu penso que sim, né? Porque a comunicação alternativa, ela não depende de recursos que são necessariamente recursos pagos, né? Assim, recursos que impliquem em investimento financeiro, né? Não sei se é por aí a pergunta da pessoa, né? Assim, pensando numa realidade de SUS e de atendimento de pessoas de baixa renda, assim, quando a gente começou a comunicação alternativa, né? Os primeiros estudos há 20 anos atrás, a gente fazia com papel, a gente fez muito trabalho de comunicação alternativa com folheto de supermercado, desenhos extraídos de revista, de jornal, desenhos feitos à mão, né? Então, o fato da pessoa ser alguém que tem uma dificuldade de acesso financeiro a recursos de tecnologia ou a uma biblioteca de imagens paga, que é específica para a comunicação alternativa, não é impeditivo para que ela use esse sistema. Uhum. E hoje a gente encontra bastante coisa, né, disponível na internet. A gente no Comunicatea mesmo, a gente costuma colocar muito material, tem muita gente. Então, é mais um custo de uma impressão em papel, assim. Outra, fala, Carol. Carol, seu som. Eu desligo porque eu estou com as crianças em casa. No Comunicatea, no Drive do Comunicatea, tem um livrinho gratuito, é só baixar, imprimir, plastificar.
se uma criança que consegue apontar, gente, o livrinho é ideal, tá lá, tá de graça, você pode usar. Prontinho. Prontinho. Quem tá no SUS, quem tá nas escolas públicas, tá de graça lá no Drive do Comunicaté. É entrar, baixar e você pode produzir isso para qualquer criança dentro da... Né, qualquer indivíduo. Gente, eu falo criança, mas lembre que é adulto, sim. jovem, A gente tá qualquer idoso. Se é um idoso que perdeu a fala, né, que não tem mais a possibilidade de se comunicar pela fala, tem lá um livrinho de vocabulário essencial que dá para se comunicar muito bem. Eu acho que um ponto importante, deixa eu só complementar isso, tá pensando mais numa questão profissional, né? Eu acho que às vezes o que acontece, um pouco da experiência que eu tenho, eu não sou fono, eu sou terapeuta ocupacional, né? Mas com as colegas que trabalham no serviço de atenção básica, né? Eu acho que o desafio são também profissionais, essas pessoas terem acesso a profissionais qualificados e que saibam usar a comunicação alternativa, porque como é uma área também muito nova e a gente está fazendo todo esse esforço de divulgação de conhecimento, isso também vale para o profissional, porque na área da TO, por exemplo, é muito difícil você encontrar TOs que trabalham com comunicação alternativa. E na área da fono também, não são todas que trabalham, né? Apesar de sermos aí uma área essencialmente interdisciplinar, né? E aí também tem o pessoal da educação. Eu acho que a questão também não é só acesso ao recurso físico, isso as colegas colocaram aí. Já tem muito aplicativo gratuito, muito material disponível. A questão é aplicação, né? Encontrar profissionais que possam dar essa orientação. Acho que esse é o grande desafio. Tem 3 perguntas, meninas, sobre Libras, tá? Se Libras pode ser entendida como uma forma de comunicação aumentativa e se poderia ser utilizado em crianças com apraxia. Eu posso falar. Nossa primeira tentativa foi Libras com a Liora, tá? A Liora fez uma imersão em Libras, né? O que a gente faz hoje com a comunicação alternativa, a gente fez com ela em Libras. Então, a gente ia para as sessões em que tinha uma fono surda, que só falava em Libras, e uma fono falante, que ia traduzindo aquilo que a fono... E a primeira palavra da Liora foi em Libras, né? Ela falou cachorro. E por que a gente desistiu de Libras, né? Primeiro porque ela tem uma apraxia global e uma dispraxia, então ela não conseguia fazer o sinal de Libras regular, assim, típico, como é em Libras. Ela faz uma aproximação do sinal. Então, quem fala Libras não entendia a Liora, né? Entendia uma aproximação, por conta da questão motora dela. E a outra questão é que quando a gente fala de se comunicar, a gente está falando de se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. E nem todo mundo fala Libras, né? Hoje, a maioria não fala. A Libras é muito forte dentro da comunidade surda, né? Fora da comunidade surda, ninguém fala Libras, ninguém entende Libras, né? A Liora tem uns sinais de Libras e ninguém entende, né? Então, assim, não era funcional para a gente não fala Libras em casa, os avós não falam Libras, né? Então, assim, a Liora ficava uma comunicação assim, os poucos sinais que eu sabia, a gente se comunicava ali, mas não era funcional, né? Então, ela ainda usa os sinais de Libras que ela tem, ela usa alguns sinais também da linguagem de sinais americana, e ela usa o liorês dela lá, os sinais que ela inventa, né? Mas a gente quer uma comunicação que, se ela chegar no McDonald's para pedir um lanche, o atendente vai entender, mesmo que ele não fale Libras, né? E quando você tem ali uma comunicação simbólica, a pessoa pode não entender o símbolo, mas a palavra está escrita embaixo, né? E aí qualquer um entende, né? Então, a Libras ela é muito limitada para quem não vive numa comunidade surda. Ainda ela é regional, né? A gente tem Libras, a Libras aqui de São Paulo é diferente da Libras do Nordeste, ela difere conforme a região do Brasil, ainda tem esse ponto, né? Para a gente, para apraxia, seria difícil por causa da velocidade, mãozinha. E me fala uma coisa, a fono para aplicar a comunicação aumentativa alternativa, ela tem que ter alguma especialização? Então, eu penso que a gente tem ainda poucas ofertas de cursos, né, de especialização. O que a gente vê na prática é que
as fonos que hoje estão aí super envolvidas com o trabalho da comunicação alternativa são pessoas que têm uma história, né, de construção desse conhecimento em cursos de extensão, em congressos, né, na própria prática, essa construção desse conhecimento mais empírico, né, que a nossa área é essencialmente prática e é da experiência que a gente tira muita coisa. Então, não é um pré-requisito, né, assim, eu só posso fazer a comunicação alternativa se eu tiver essa especialidade, né, e o que a gente vê é que ainda são poucas as ofertas de cursos para isso. Existem alguns, mas são poucos. Tem que ter uma bagagem sobre o assunto, né? Porque eu vejo assim, a família, por mais que queira trabalhar com a comunicação aumentativa, a gente não vai saber qual é a melhor ferramenta, ponto 1, né? Segundo, a gente não conhece essa ferramenta, a gente é apresentada a ela pela fono, né? Então, assim, a gente recebe, no nosso caso, a gente recebeu lá a nossa comunicação, que é no iPad, já pré-moldada pela nossa fono, algumas coisinhas fechadas, outras a gente aprendeu a fechar, aprendemos a abrir outras, então quer dizer assim, a gente precisa do apoio muito direto da fono, né? Não tem como querer fazer sozinha, não sei, a Carol fez sozinha, Paty, vocês fizeram sozinhos ou teve esse apoio profissional por trás? Não, eu sempre tive apoio profissional, sempre. Uma boa. Eu não. Porque uma das perguntas que teve aqui é se o ideal seria montar o livro individual para uma criança. O livro, a gente está chamando de livro, né? O pessoal está chamando assim de livro. Tem um livro individual para cada criança? Tem que ser específico, né? Da criança, tem que. Não é algo que a gente vai lá, compra e sai usando para a nossa criança em casa, para o nosso adolescente, né? Importante. E vai ser muito... Fala. Não, ia falar. Não, vai ser muito referenciado pela fono, né? Porque é a fono que vai nos dizer as possibilidades de comunicação, se aquilo vai ser aumentativo, quais são as opções de vocabulário que aquela criança pode atingir, né? É a questão que a gente falou lá atrás, da necessidade de ter uma avaliação completa da criança, né? Para a gente escolher o melhor sistema para a criança. Só que a gente sabe também, a gente fala assim, mas a gente sabe também que são poucos profissionais que trabalham e que tem, hoje em dia, a gente, não é o caso da Carol, a gente tem como buscar informação e, enfim, como mãe, como tudo que é novo e como tudo é de difícil acesso, que é a nossa realidade aqui, tem como a gente fazer. Vai ser mais difícil, mas tem como fazer. Por isso que a gente tenta disponibilizar tanta informação no Comunicateia. E não é só Comunicateia, tem vários lugares hoje que tem muitas boas informações para a gente ir atrás. Mas, sem dúvida, é um objetivo nosso fomentar informação, divulgação, estudos, que é o que a gente precisa, né? Mais profissionais trabalhando na área para atingir mais pessoas. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Então, assim, primeiro que 10 anos atrás, Liora foi diagnosticada síndrome de Angelman, e diferente do autismo, que existe uma chance de se falar, né, de se ter uma fala funcional, síndrome de Angelman, a chance é quase inexistente, né? Eu conheço milhares de crianças com síndrome de Angelman, crianças, jovens, adultos, idosos com síndrome de Angelman, e eu conto numa mão os que conseguem se comunicar através da fala. Então, desde que a gente teve o diagnóstico, eu já sabia que para a Liora se desenvolver da forma como eu imaginava, ela precisava de uma comunicação alternativa. Há 10 anos atrás, eu não encontrei apoio profissional no Brasil. Tá? Eu fui atrás, eu fiz sozinha e eu fui buscar apoio fora do Brasil. E me envolvi na Isaac, né? Eu me associei à Isaac. Acho que isso é extremamente importante, gente. É uma área que a gente quer ver crescer, a gente tem que apoiar. A gente tem que estar junto, a gente tem que chegar junto, a gente tem que estar nos eventos, a gente tem que prestigiar a associação que fomenta essa área de conhecimento. Então, eu sou associada da Isaac há 10 anos e eu digo que a Liora me ensinou a ser a mãe cara de pau, né? Eu passo meu óleo de perobe e vamos lá. E aí, Liora foi diagnosticada em março, em agosto eu estava no congresso da Isaac que estava tendo no Rio de Janeiro e eu já me associei. No próximo congresso, 2 anos depois, mandaram um e-mail para todos os associados perguntando indicações de profissionais para convidar, e eu mandei um monte de indicação de profissionais internacionais. Eu não queria saber, eu não conhecia ninguém da Isaac, gente. Eu estava lá, meti a cara. Bom, eu fui sozinha. É muito difícil, gente. É muito difícil fazer sozinho. O apoio profissional é fundamental. Mas hoje a gente tem uma situação no Brasil
em que o curso de fonoaudiologia ele não é obrigado a ensinar sobre a comunicação alternativa. Isso Não varia tem. de faculdade para faculdade. Você pode cair, a fono pode cair numa faculdade que não ensina sobre comunicação alternativa. E a gente está falando aqui que quando uma pessoa tem um atraso de fala ou uma deficiência na fala e na linguagem, ela vai ser encaminhada para uma fonoaudióloga. E você pode chegar numa fono que não sabe o que é a comunicação alternativa e que vai falar todos aqueles mitos da comunicação alternativa. Ah, mas se você usar a comunicação alternativa, você está desistindo da fala. Ah, e a gente vai ter uma live sobre isso, eu não vou nem entrar Sobre nesse isso. mérito, né? Então, assim, a gente precisa regulamentar essa área da comunicação aumentativa e alternativa como uma área de conhecimento que precisa estar dentro da faculdade de fonoaudiologia. Sim. E eu vou além, tem que estar dentro da faculdade de terapia ocupacional, da faculdade de fisioterapia, da faculdade de tecnologia da informação, para a gente ter aplicativos voltados para o público brasileiro. A gente precisa que o pessoal de TI entenda de comunicação alternativa e dessa necessidade para estar criando aplicativo, né? Tomara que tenha alguém do Conselho de Fono nos assistindo hoje, gente. Tem que ouvir Não, isso. a gente começou no ano passado, eu fiz uma palestra Temos 1 minuto, gente. no congresso da associação. Mas você sabe que eu não sei se a atualização de hoje mudou, né? Não tem mais limite de 1 hora nas lives, né? Então Eles vamos deixam passar. seguir. Se cair, grava igual, não tem problema. Então, a gente no ano passado, nessa minha participação no Congresso da Sociedade Brasileira de Fono, eu levei uma petição assinada por diversas, inclusive a Abrapraxia assinou, por diversas associações e grupos do movimento do direito das pessoas com deficiência, pedindo o apoio da Sociedade Brasileira de Fono para a gente fazer pleitear essa inclusão da disciplina de comunicação aumentativa e alternativa no curso de fono. Fundamental. Né? A Sociedade Brasileira de Fono já fez uma devolutiva e a gente vai dar agora sequência nisso, né? Então, assim, isso é fundamental. Agora, não adianta também só ter uma profissional que vá te orientar. Se a família não aprender, gente, a coisa não anda. Né? Porque o que a gente tem aí? A gente tem os dados da Jane Corsten que mostram que se uma criança típica, ela é exposta à linguagem falada durante 1 ano e meio, né? Para uma criança com deficiência na linguagem e na comunicação ter a mesma exposição na comunicação aumentativa e alternativa, se ela só tiver essa exposição dentro da sessão de fonoaudiologia, uma sessão de fono uma vez por semana, de 1 hora, ela vai levar 84 anos para ter a mesma exposição que uma criança de 1 ano e meio ter na linguagem falada. Então, se a família se a família não abraçar essa comunicação alternativa, se a escola, alô, professores, coordenadores e diretores de escola, se a escola não abraçar a comunicação alternativa, essa criança não vai evoluir. Ela tem que usar isso em todo lugar e ela tem que ver todo mundo usando. Assim como uma criança típica vê as pessoas falando, né? A criança precisa ter parceiros de comunicação, né? Para se comunicar. E não só modelos, né? Não só parceiros, mas modelos para aprender a se comunicar, né? Exatamente. É fundamental. Gente, estouramos o nosso horário, que bom que não nos derrubaram aqui. Queria pedir desculpa primeiro pela falha técnica que a gente teve, que não conseguimos colocar o 4º elemento na nossa tela, só ali já estávamos mais de meia hora de live. Mas respiramos e a coisa fluiu. Acho que conseguimos passar o nosso recado, tá? A nossa ideia, gente, é trazer o tema da comunicação alternativa, assim, ó, desde o básico, para aquela pessoa que nunca ouviu falar, mas tem interesse em conhecer e quer aplicar, tá? A gente está tentando usar uma linguagem acessível para que o pessoal entenda e isso se transforme em pergunta, tá? Tem muita pergunta. Eu estou salvando aqui algumas e depois a gente vai tentar responder em posts, em drops que a gente pode gravar e colocar nas nossas mídias, tá? Quero agradecer muito, de novo, a Comunicateia, o Isaac Brasil e a Angelman Brasil por essa parceria. Convidar todos vocês para o dia 25 de maio, para a nossa segunda live, que vai ser sobre mitos. E essa live a gente vai estar celebrando a conscientização pela Praxia de Fala, que é no dia 14 de maio. Então, ao longo do mês de maio, a gente vai ter várias ações, uma delas vai ser essa nossa live. Acessem as nossas mídias, acompanhem as novidades por ali, e eu deixo um tempinho para cada uma de vocês falar um pouquinho. Tá bom. Quem quer começar? Bom, eu queria agradecer, né, pedir desculpas aí em nome da Isaac pelo contratempo técnico. Eu estou aqui realmente de substituta fajuta da Tati, que ela, como fonoaudióloga,
Ria, fala falaria sério, muito né? mais. A gente quis, de fato, garantir a nossa representatividade e a nossa valorização desse espaço, né? E que tem sido uma potência, essas parcerias, todo o empenho de vocês, né? E acho que essa ideia de encaminhar as perguntas, principalmente, né, pessoal da Fono, acho que a gente tem a Tati, tem várias fonos lá na nossa diretoria, no nosso grupo, e eu acho que elas vão poder responder assim questões mais pertinentes à área delas. E é isso, agradecer imensamente, é um prazer sempre estar aqui falando em nome da Isaac e convidar todo mundo que está aí assistindo para conhecer a associação, para participar e a gente poder crescer divulgando aí essa área que todo mundo aqui é apaixonado, né? Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Essa é a primeira das nossas lives. A nossa intenção realmente é esmiuçar mais o tema. De repente pode ter parecido muita informação. A gente vai ter ainda mais umas 6 aí por vir, né? Então, eu acho que as coisas vão ficar mais claras. E só dar o recado, quem achou que, naquele sentido, que o filho fala, mas não fala o suficiente, ou que não fala e quer dar voz, começa agora. Nunca é tarde. E, enfim, só vão ter surpresas boas, eu garanto. Gente, eu não tenho nem o que falar, né? É um prazer estar aqui. A comunicação alternativa é a minha paixão, né? Eu aprendi pela Liora, mas hoje eu faço não só pela Liora, mas por todas as pessoas que não têm um meio de comunicação. Ria, imagina que você está aqui, né? Nossa, mas você é fera, uma honra, né? Fera. Fera, né? E eu acho que é super importante a gente ver aqui uma TO falando de comunicação alternativa, para ver que não é só uma coisa da área da fonoaudiologia, né? E eu estou aqui falando pela Angelman Brasil, mas eu sou da Isaac Brasil há 10 anos. Né, vocês sabem que eu amo essa associação, eu acho que é extremamente importante. E o meu recado vai para as famílias, né, gente? Eu sei que a gente costuma dizer muito quando a gente tem um filho que não fala, que a gente é a voz do nosso filho, né? Eu não posso ser a voz da minha filha. Eu posso ser o megafone dela, né? Eu tenho que dar uma ferramenta para que ela se comunique. Eu não sei o que está na cabeça da Liora, eu não posso responder por ela, né? Então, eu sempre, desde que a gente sabia que a Liora não ia desenvolver uma fala funcional, eu batalho para isso, né? Para eu ser o megafone dela, para ela ter a voz dela, para ela poder dizer o que está dentro da cabeça dela, né? Então, façam pelos seus filhos, gente. A gente é a melhor chance dos nossos filhos, a gente tem que correr atrás e a gente tem que abraçar a comunicação alternativa, porque é a gente que passa a gente é especialista nos nossos filhos, porque a gente passa a maior parte do tempo com eles. E para eles aprenderem a se comunicar com a comunicação alternativa, a família é fundamental. É fundamental. Então, de vocês estarem aqui querendo aprender sobre comunicação alternativa já é maravilhoso. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente agora, com esse projeto, vai poder trazer muita informação de uma forma acessível para as famílias. E a gente quer ver essa comunidade da comunicação alternativa crescendo cada vez mais, né? E se associem a Isaac, porque é muito importante. Carol, eu acho muito bom, assim. Eu acho muito bom, assim, quando a gente percebe que a gente consegue unir o profissional e a família. E, gente, a parte técnica, com essa emoção, ela maximiza. Então, o profissional que tem essa gana da família que passa para ele vai trabalhar com muito mais entusiasmo, com muito mais prazer. Ele vai ser o Dindo a Dinda do teu filho, entendeu? Ele vai se dedicar de um jeito, assim, que jamais imaginou. A gente vivencia isso. Que bom que a gente vivencia isso. Então, amei a live de hoje. Vamos ver se eu vou passar o bastão mesmo para o Márcio na próxima, que ele está querendo fazer. E assim, gente, muito obrigada, tá? A live vai ficar salva no nosso IGTV. Então, quem chegou depois vai poder ver. Quem não viu, distribua lá, fala, comenta com os amigos. Vai estar lá disponível no nosso Instagram, no Instagram da Associação Abrapraxia. Boa noite a todos. Mário, antes de você terminar, eu vi que teve gente perguntando se é para o YouTube também. A gente vai editar e vai para o YouTube. Não vai ter tão automaticamente, mas vai estar lá daqui uns dias. Certo? Tá ótimo. Valeu, obrigado, vamos respirar agora. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.